A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez no dia de hoje para mais um estudo bíblico que nós iremos dar continuidade na terceira epístola de João. Nós, na sexta-feira passada, falamos a respeito do versículo de número 1, hoje já estaremos entrando no versículo de número 2, entendendo aí quais são as qualificações a respeito de Gaio, da qual ele é recomendado, muito recomendado por alguns irmãos ali da Igreja da Ásia, ao presbítero, ao autor. Eu acredito que o seu exemplo de vida como cristão nos edifica muito a nossa fé e nos dá também uma direção de como é que nós devemos nos portar e nos conduzir aqui nessa terra. Antes de nós entrarmos neste estudo do versículo de número 2 da terceira epístola de João, eu queria fazer uma oração contigo. Queria agradecer as orações que os irmãos têm feito em favor do presbítero de Ivaíra, ali do Parque João Ramalho. Hoje tivemos uma boa notícia de que ele já está saindo da UTI, né? Já não está mais usando máscara de oxigênio, está só com catéter e a sua evolução está sendo muito boa. Mas queria também reforçar um pedido de oração em favor do pastor Jean, de Araraquara, ele que ainda continua na UTI, entubado. Ele teve uma piora, infelizmente. A sua situação ela não está fácil, um dos seus rins apresentou alguns problemas. Talvez ele tenha que fazer diálise, mas eu creio que Deus ele pode reverter esse quadro, né? Nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus soberano. Nas suas mãos está a morte e está a vida também. Então ele decide o momento em que a pessoa deve partir. Então nós podemos, através da oração, alcançar o coração de Deus, pedindo misericórdia a Ele para que essa situação se reverta. Sua esposa, a irmã Gislaine, a pastora Gislaine, está em recuperação também, não está tão grave quanto o marido, está em casa se recuperando e crendo na providência de Deus. Então vamos orar para que Deus nos abençoe nesse ensino, nesse estudo, e também agradecer pela vida do irmão Divair, continuar orando por ele e pela vida do pastor Jean, em nome de Jesus. Outra coisa também, nosso irmão Donizete apresentou uma melhora ontem. Eu acredito que hoje deve estar ainda melhor. Em breve estaremos em contato com ele ainda hoje. E Deus também tem o abençoado. Ele está se recuperando em casa. E creio que em breve também estará juntamente conosco em nossa igreja, adorando ao Senhor. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, gratos pelo Teu amor e pela Tua bondade. Deus, estamos aqui para esse estudo bíblico da terceira epístola de João. Vamos pedir a Ti, ó Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor estenda as Tuas mãos, ó Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor nos direcione, nos guie, que o Senhor nos alcance através da Sua palavra, nos dando, Senhor, direção, nos dando, Senhor, orientação, nos exortando, nos edificando, ó Deus Santo e Eterno, para nos conduzirmos, ó Pai, sobre esta terra, de maneira que agrade ao Senhor e o Teu nome seja engrandecido, ó meu Deus. Pai querido e Pai amado, em o nome do Teu Filho querido, queremos Te agradecer pela vida do Divair e também do irmão Donizete, que estão se recuperando em casa, ou melhor, que apresentaram melhoras, ó Deus, o irmão Divair que saiu da UTI, ó Pai, está saindo da UTI, indo para o quarto, retirando a máscara de oxigênio, usando ali ainda o catéter para respirar, sua saturação está boa. Também o irmão Donizete que está se recuperando, Senhor, em casa. Ó Senhor, te louvamos por estender as Tuas mãos sobre eles e por abençoá-los, ó Pai, no nome de Jesus. Deus, continue estendendo as Tuas mãos sobre eles, dando-lhes vitória, Senhor, sobre esta luta que é tão difícil contra o Covid. Que o Teu amor prevaleça, a Tua graça e misericórdia os alcance a cada momento, a cada dia de suas vidas, ó Pai. Ó Deus vivo, ó Deus santo, acalma o coração da esposa de cada um deles, ó Deus, para que elas se sintam tranquilizadas em Ti e com seu coração, ó Deus, confortado no Senhor. Deus, visita o pastor Jean ali na UTI daquele hospital, ó Pai, onde a nossa mão não pode alcançar, mas a Tua mão pode, Senhor. Deus, em o nome de Jesus,
que o Senhor venha repreender, ó Pai, esse vírus, que o Senhor venha abençoar os seus pulmões, venha abençoar os seus rins, a sua saúde no geral, ó Senhor, dê saúde a ele, ó Pai, para a glória do teu santo e eterno nome, ó meu Deus vivo, ó meu Deus santo, em o nome do teu Filho querido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos a Ti nesta noite, assim como também pedimos a Tua bênção sobre ele, pedimos a Tua bênção sobre a irmã Gislaine, Senhor, o abençoe, ó Pai, também na sua recuperação, que ela esteja, ó Deus, 100%, ó Deus, com a sua saúde restaurada e restabelecida, para a glória do teu nome, querido Deus. Oramos a Ti, ó Senhor, acreditando que o Senhor é aquele que tem misericórdia, amor, ó Pai, acreditando que é aquele que o Senhor, que é aquele que não nos lança em rosto a nossa oração, que o Senhor é aquele que atende a nossa súplica e a nossa necessidade. É no nome do teu Filho querido, nós oramos a Ti e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, o segundo versículo da Epístola de João nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo 2: Amado, aí João direcionando a sua epístola a Gaio. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Esse é o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje. Talvez nós avancemos aí para o versículo de número 3, mas o versículo de número 2 ele vai realmente trazer um direcionamento de João a respeito da vida de Gaio, onde ele vai destacar que 3 das primeiras 11 palavras, né, que João escreve referem-se ao amor, né? Além de transparecer um genuíno amor do presbítero a Gaio, ele também expressa um desejo. E em algumas traduções é mencionado, ao invés de amado, desejo que te vá bem. Algumas traduções diz amado, oro em favor do bem, ou oro em favor do seu bem, oro em favor do bem-estar material de Gaio, de sua saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, quando nós olhamos este versículo, João expressa um desejo ou uma oração que faz a Deus relacionado à vida como um todo de Gaia, ou seja, para que vá bem em todas as coisas, inclusive a sua vida material, perdão, inclusive a sua vida material, assim como também a sua saúde, como vai bem também a sua alma, né? Já entendendo que espiritualmente ou interiormente Gaio já estava indo muito bem, e aí era um desejo que João tinha a respeito da vida de Gaio, um desejo, uma oração em favor do sucesso, da prosperidade na vida de Gaio, em todas as áreas da sua vida, ou seja, em outras palavras, que tudo vá bem com você, Gaio, era isso que João estava querendo dizer. Aqui há uma possibilidade de que Gaio tivesse uma vida espiritual, uma paz interior, uma alma abençoada, próspera, e que teria necessidade de algo em relação às questões financeiras e com a sua saúde. Porém, Gaio era o hospitaleiro, aquele que tinha condições de hospedar pessoas às suas próprias custas. Então, se descarta esta hipótese e se pensa na recompensa que João deseja a ele por ser hospitaleiro com as pessoas, por ter um coração aberto em relação a tudo isso para abençoar as pessoas que são de Cristo. Assim como Gaio, precisamos ter uma alma próspera, que tenha o desejo de ser um ajudador na obra do Senhor, abençoando aqueles que precisam, né, neste caso, naquela época, os missionários e os viajantes cristãos. Então,
Assim como Gaio, nós precisamos ter este mesmo coração, ter esta mesma vontade, esse mesmo desejo em nosso coração de abençoar os missionários, de ser hospedeiros. Eles, pastor, mas hoje os missionários são enviados para outros países, os missionários são enviados para outras cidades, e nós não estamos lá, nós não estamos nessa cidade, nós não estamos nesses países, nós estamos aqui no Brasil, do outro lado da corda, segurando a corda. Então nós precisamos ser hospitaleiros de uma outra forma. E existem várias formas, queridos. Existe uma forma de você ser hospitaleiro orando em favor desses missionários. Existe uma forma de você ser hospitaleiro enviando uma oferta de missão através da igreja a qual ele foi enviado. No caso, a nossa igreja possui vários missionários enviados em muitas partes do mundo, em muitas partes do Brasil, inclusive. Existe uma outra forma de você ser hospitaleiro, enviando uma mensagem, talvez por WhatsApp, talvez por Facebook, talvez por Messenger, talvez por qualquer outra rede social, que você pode alcançar o coração desses missionários e assim você estará sendo também um hospitaleiro, um abençoador. O sentido aqui de ser hospitaleiro é de ser acolhedor, de receber, claro que Gaio recebia os missionários ali fisicamente, com certeza os abençoava em suas refeições, em suas necessidades, mas ele os acolhia. Essa é a principal mensagem, que apesar dele ter todas as condições para o tal, ele era acolhedor, ele recebia bem essas pessoas e a sua alma transparecia isso. Ele transparecia ser generoso, caridoso em relação ao próximo, em relação àqueles que estavam ali à disposição ou sendo enviados para fazer a obra do Senhor. Além disso, também tomemos como exemplo João, que ao identificar alguém que tinha o coração aberto para abençoar as pessoas, que nós também sejamos os seus abençoadores também, seus incentivadores, seus intercessores. Quando nós encontramos pessoas que têm no coração o desejo de abençoar outras pessoas, que têm o coração acolhedor, uma pessoa que gosta de ser hospitaleira, receptiva, quando nós enxergamos pessoas assim, que têm o coração bom, que têm o coração aberto para muitas coisas, para abençoar a obra de Deus de muitas e várias maneiras, nós podemos também elogiá-los, incentivá-los, nós podemos também dizer, olha, você faz isso de uma natureza excelente e que vem da vontade de Deus em abençoar outras pessoas, que nós possamos ser incentivadores dessas pessoas também, como assim sendo também os nossos exemplos para que nós nos tornemos também hospitaleiros em relação ao nosso próximo, que nós possamos abençoar essas pessoas, nós podemos também interceder por elas quando vemos alguém que tem este trabalho de receber pessoas, de abrir a sua casa, abrir o seu lar. Devemos pedir para que o Senhor as guarde, que o Senhor as livre de todo mal e que ao receber essas pessoas em seu lar, seja para a bênção mútua, seja para a bênção daquele que está sendo hospedado e também bênção para aquele que está hospedando essa pessoa de alguma maneira, que o Senhor o alcance e o abençoe. João nos dá um exemplo de que devemos expressar o nosso amor pelos nossos irmãos e expressar palavras de bênçãos sobre a sua vida. Quando João ele se dirige a Gaio, ele primeiro o chama de amado, mas não é um amado superficial, não é aquele amado como alguém chama de querido, ou meu querido, ou minha querida, né? E parece ser só uma formalidade ou um jeito informal de chamar a pessoa, ou até um jeito carinhoso de chamar a pessoa, mas quando João, o presbítero, se dirige a Gaio, ele se dirige com uma palavra de amado, no sentido de que aquilo representava um sentimento real e um sentimento forte dentro do coração de João, dizendo: Gaio, tu és alguém que eu amo, tu és alguém que eu estimo, tu és alguém com quem eu me preocupo, tu és alguém com quem eu tenho zelo, tu és alguém com quem eu quero perto de mim, porque eu te amo. Então João ele expressa a Gaio o seu amor e ele profere
sobre a vida de Gaio palavras de bênção. Além de proferir, ele também deseja que essas bênçãos o alcance, e algumas traduções, como nós dissemos, também essa tradução quer dizer, em algumas traduções quer dizer, eu oro a seu favor. Então, João, ele nos dá o exemplo de que, além de nós demonstrarmos ou de falarmos boas palavras aos nossos irmãos, de demonstrar o nosso amor e carinho por cada um deles, ele também nos dá uma direção de que nós precisamos orar e interceder em favor dos nossos irmãos, assim como João fez em relação a Gaio. Nós temos vários irmãos que são próximos de nós. Alguns talvez sejam um pouco mais distantes, mas muitos deles nós nos relacionamos, e esse com as quais nós nos relacionamos constantemente, você pode sim proferir palavras de bênção sobre a vida dele, sobre a vida dela, você pode sim incentivá-lo e incentivá-la, você pode sim dizer, olha, estou orando por você, você não está sozinho no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade, no meio da sua tribulação, no meio da sua adversidade. Você pode sim falar pessoalmente, fazer um telefonema, mandar uma mensagem, acionar essa pessoa de alguma forma, contactá-lo de alguma forma e dizer, olha, amado, amada, olha a pessoa que eu estimo, olha a pessoa que eu tenho um carinho, uma consideração especial, estou preocupado com você, estou aqui junto com você, estou orando por você, oro a Deus para que tudo vá bem na sua vida, oro a Deus para que você seja próspero em sua vida, oro a Deus para que tudo isso vá bem, assim como vai bem a tua alma. Desejar com que hoje, por exemplo, nos dias em que nós estamos vivendo de pandemia, onde as pessoas estão muitos dias, muito tempo, muitas semanas, muitos meses, até ano, mais de ano dentro de casa, isolada das pessoas de fora, algumas delas entrando em depressão, em crises de relacionamento, e já estão dizendo por aí algumas reportagens, alguns estudos de que existe aí um medo pós-pandemia de novos relacionamentos, ou seja, as pessoas terão medo de se relacionar, principalmente por causa do medo do vírus, principalmente por causa do medo do que alguma outra pessoa pode transmitir alguma coisa, e aí as pessoas talvez terão que reaprender a se relacionar. Graças a Deus que nós temos o Senhor que nos consola e nos direciona, e uma das coisas que a palavra do Senhor nos direciona que nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos, dizendo palavras de bênção e também orando em seu favor para que vá tudo bem na sua vida, principalmente no seu interior, principalmente na sua alma, nos dias atuais que nós estamos vivendo em tempos de pandemia, para que a depressão, os maus sentimentos, a angústia, a tristeza, o isolamento não venha causar danos no seu coração e que de fato essa pessoa, esse irmão se sintam abraçados, acolhidos, que nós sejamos de fato hospitaleiros, queridos, no meio de toda esta pandemia. Não tenha dúvidas de que as pessoas estão carentes de uma palavra, estão carentes de um abraço, estão carentes de receber uma recepção calorosa. Então, quando tiver a oportunidade de receber bem o seu irmão, os receba bem, os receba com um sorriso no rosto, os receba com um abraço, se for possível, os receba com o ósculo santo, os receba de fato com palavras de ânimo, porque toda a igreja do Senhor estará precisando de receber um aconchego, um acolhimento no momento em que as coisas começarem a retornar ao normal. E enquanto isso não acontece, você pode ser hospitaleiro e acolhedor, às vezes virtualmente. Deixa Deus usar a tua vida, permita que Ele te direcione, permita que Ele te conduza, permita que o Espírito Santo te desperte para que você alcance também esses irmãos, né? Lembra-te dos irmãos, dos velhinhos, dos anciãos, das anciãs, lembra das irmãs que viúvas, lembra dos irmãos que têm passado por dificuldades durante essa pandemia e seja aí alguém abençoador, abençoadora. Nós temos visto aí pessoas fazendo visitas,
outras em frente às casas, simplesmente para dizer um oi, ver como é que estão as coisas. E eu louvo a Deus, porque Deus tem despertado irmãos e irmãs para juntos possamos fazer esse trabalho de hospitalidade, de acolhimento, no momento tão difícil que nós estamos passando nos dias atuais. João nos dá essa referência, o seu exemplo de alguém que valoriza aqueles a qual ele ama. Então, proferir palavras de bênçãos uns para os outros, para com os outros, deve ser algo natural. Se você já faz isso, então apenas continue e você está no caminho certo. Não pare, deseje sempre o melhor para o seu irmão em Cristo, no amor e na verdade de Cristo, em nome de Jesus. Este é o versículo de número 2 que nós acabamos de meditar, que fala sobre o versículo que nós lemos no início. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem ou como bem vai a tua alma. Você percebe que não existe aqui uma brecha ou um espaço para inveja. Existe sim um sentimento puro, um sentimento baseado no amor de Cristo, um sentimento baseado no evangelho verdadeiro, de que João desejava que Gaio ele fosse bem próspero em todas as áreas da sua vida. Sem dúvidas, queridos. Gaio já tinha uma vida abençoada, porque ele era alguém que hospedava missionários, ele tinha condições financeiras. E mesmo ele tendo condições financeiras, a palavra de João, a bênção de João, a oração de João, o desejo de João era que Gaio fosse ainda mais próspero, era que Gaio tivesse ainda melhores condições, porque ele sabia que quanto mais Gaio fosse abençoado, mais Gaio teria a oportunidade de abençoar outras pessoas que estivessem nessa mesma condição. Gaio não era uma pessoa mesquinha, Gaio não era uma pessoa egoísta, Gaio não era uma pessoa avarenta que guardava tesouros para si, ele era alguém que abençoava o próximo, que abençoava a obra do Senhor, e por isso ele era tão bem quisto, por isso ele era tão bem querido, não somente juntamente com o presbítero João, não somente com o seu pai na fé, mas ele era bem visto e bem quisto entre os irmãos da igreja da qual ele congregava, da onde ele fazia parte. Nós vamos ver no versículo 3, e nós vamos entrar neste momento, a respeito, entrar no versículo 3, entendermos que Gaio tinha um testemunho admirável, Gaio ele tinha um testemunho que de fato despertava alegria no coração de João, Gaio ele tinha um testemunho que causava impacto nas pessoas que os visitavam ou que passavam ali pela igreja da onde ele fazia parte. E aí eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas que chegam à nossa igreja, as pessoas que se aproximam de você ou se aproximam de nós, quando elas vão embora, qual a impressão que elas ficam a respeito de você? Qual a impressão que você deixa sobre essas pessoas quando ela vem te visitar? O que elas vão dizer sobre você quando ela chegar na igreja delas, quando ela estiver com o pastor delas, quando ela estiver com os irmãos da onde ela congrega? O que ela vai falar a respeito, o que ela vai testemunhar a respeito de mim, a respeito de você, enquanto ela esteve nos visitando, enquanto ela esteve aqui. Bom, pensando ainda mais profundamente e falando não só de uma visita qualquer ou de uma visita passageira, nós vamos falar sobre alguém que testemunhou sobre a vida de Gaio e que talvez esteve lá, algumas pessoas estiveram lá por alguns dias convivendo com Gaio e fazendo parte ali da sua congregação local. O versículo de número 3, ele diz o seguinte: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha que maravilhoso, queridos, quando alguém testemunha a respeito do nosso comportamento, ou quando alguém dá testemunho de nós. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Provavelmente, queridos, alguns irmãos da igreja que estavam, da onde João estava,
que tinham visitado a igreja de Gaio trouxeram notícias a respeito de sua pessoa quando retornaram à sua igreja e tiveram contato ali com João. Provavelmente João, muito curioso, querendo saber notícias de como estava ali o seu filho na fé, como estava ali Gaio, alguém que ele tinha um apreço muito grande, alguém que ele amava de fato, e sabendo que aqueles irmãos tinham ido até lá, ele ansioso estava para receber notícias a respeito do seu irmão que ele tanto ama, que ele tanto considera. João ele se alegrou muito com o testemunho dado pelos irmãos a respeito de Gaio. Gaio ele tinha provavelmente uma posição de responsabilidade em sua igreja e eles viram coisas em Gaio que os fizeram falar muito bem dele para o presbítero. Não é relatado que tipo de situação, não é dado um testemunho específico, não é falado algum detalhe específico a respeito de Gaio neste momento, mas João ele expressa a sua alegria em saber de como Gaio se conduzia, de como Gaio tinha como procedência de vida naquele lugar como cristão, como servo de Deus e como ele tratava as pessoas que se chegavam ali. O que foi destacado em Gaio neste primeiro momento era a respeito da verdade que havia nele. Era aquilo que estava dentro dele, aquilo que ele tinha aprendido de João, aquilo que ele havia desenvolvido através do Evangelho e aquilo que ele trazia consigo como regra de vida e regra de fé, ou seja, o que Gaio acreditava, a verdade que havia em Gaio, sua forma de viver, em viver transparente, ter uma transparência na sua vida, no que ele acreditava e nessa sua transparência do que ele transmitia, revelava o que estava dentro dele. Como ele era transparente na sua vida, como ele não tinha nada do que se esconder, como ele tinha uma vida extremamente aberta e ele não tinha o que se esconder, ele tinha uma vida muito transparente. Essa transparência e a sua forma verdadeira de ser transmitiu o que estava dentro dele. O que estava dentro dele era a verdade. Que verdade é esta? O Evangelho de Cristo, a forma de se conduzir como Cristo espera, a forma de conduzir a sua vida aqui na terra segundo a vontade de Deus, os seus mandamentos, os seus preceitos. E isso impactou a vida daqueles irmãos que estavam visitando a Gaio. Gaio ele era alguém reto e andava naquilo que ele acreditava. Sua fidelidade foi notória para os irmãos viajantes, que depois relataram para o presbítero João que o fizeram ficar muito alegre pelo testemunho de Gaio, seu filho na fé. Queridos, como é maravilhoso, irmãos, poder transparecer a luz de Cristo e sermos notados pelo que Cristo realizou em nossa vida. Ter uma vida que testemunha como Cristo espera que sejamos, trazendo luz para este mundo e trazendo sal para esta terra. Nós fomos justamente chamados para isso, para nós trazermos luz. Quando nós realmente transparecemos aquilo que Cristo nos ensinou e que espera de nós, nós fazemos com que a nossa luz ela não seja colocada debaixo da cama, mas seja colocada no velador para que ilumine todo o local. Então, quando nós de fato colocamos em prática aquilo que Deus espera de nós, nós iluminamos o ambiente onde nós estamos com a luz de Cristo. Quando nós somos de fato como Cristo nos chamou, nós damos sabor a esta vida, colocando sal nesta terra, preservando esta terra. O sal ele serve tanto para dar sabor, como também para preservar. Então, a terra, a vida terrena, a vida terrestre aqui, as pessoas, a sua espiritualidade, no seu dia a dia, elas não se deterioram e elas ainda criam sabor. Deus nos chamou tanto para trazer sabor a esta vida, como também para preservar esta vida. Deus tem um chamado para cada um de nós nesse sentido, e quando nós fazemos dessa forma, é maravilhoso. As pessoas testificam de nós, nós ficamos alegres em Cristo, nos gloriamos nele, como Paulo o fez,
por muitas vezes dizendo: nós nos gloriamos no Senhor, não por nós mesmos ou por nossos próprios méritos, mas pelo que o que Jesus realizou em nós e através de nós, nós nos gloriamos. Quiçá, ou seja, oxalá, que todos nós tenhamos como Gaio uma referência de um cristão que marque a vida das pessoas ao ponto de dizerem como é verdadeiro este irmão, esta irmã, como é um cristão ou uma cristã verdadeira e fiel. Que cada um de nós possamos, sim, queridos, ter Gaio como uma referência para as nossas vidas e que as pessoas olhem para nós e encontrem em nós um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, um cristão fiel, uma cristã fiel, que as pessoas possam de fato buscar em nós também ser uma referência. Deus quer que você seja uma referência. Deus quer que você seja um ponto de referência do reino dele aqui nesta terra. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós então precisamos ser esta referência. Nós precisamos ser este sinal, esta marca aqui nessa terra. Além de receber, claro, reconhecimento do que somos como cristãos, melhor ainda será receber esta aprovação não só dos homens, mas também do próprio Deus, quando estivermos frente a frente com Ele diante do seu trono. Cada cristão deve perseverar em ser fiel à verdade bíblica para que tenha uma vida de verdadeiro testemunho diante de Deus e diante dos homens. E que a verdade possa prevalecer em nossa vida para que jamais sejamos de duplo ânimo ou que jamais sejamos falsos e vivemos na mentira, que jamais tenhamos uma vida dupla e sem padrão bíblico, mas que tenhamos a verdade em nós, nos conduzindo em como proceder a nossa vida a cada dia. Nós precisamos ser transparentes como Gaio, ao ponto de que as pessoas olhem para nós e percebam que nós não temos uma vida dupla, que a nossa vida é uma única vida. A mesma vida que nós temos dentro de casa é a mesma que nós temos dentro da igreja, é a mesma que nós temos dentro do trabalho, é a mesma que nós temos no meio dos nossos amigos, é a mesma que nós temos dentro da escola, é a mesma que nós temos na academia, é a mesma que nós temos em qualquer outro lugar da nossa vida. Que nós tenhamos uma vida transparente como a de Gaio, onde qualquer lugar que nós estejamos, seja perto de casa ou longe de casa, seja no país onde você mora ou numa viagem de longa distância, onde você não vai ter pessoas que te conheçam, onde você não vai ter pessoas que sabem como é a sua vida, onde você não vai ter pessoas da sua convivência, onde você não pode ser pego de surpresa por alguém, lá naquele lugar você precisa transparecer o que você é de fato. Um cristão verdadeiro, uma pessoa que serve a Cristo, alguém que dedica a sua vida ao Senhor, que tem uma aliança, que tem um compromisso, que tem uma responsabilidade de conduzir e trazer valores, de levar luz para este mundo que está em trevas, de trazer sal para esta vida que nos dias atuais a vida está tão difícil de digerir. A vida está tão complicada de seguir, porque justamente essa pandemia tem trazido essa dificuldade. Quando nós nos revelamos como verdadeiros cristãos, nós podemos trazer sabor a esta vida, sabor a estas pessoas. Nós podemos preservar essas pessoas através aí da palavra do Senhor, através da virtude que há em nós, através daquilo que Jesus colocou sob nossa responsabilidade. Então, em nome de Jesus, queridos, que você possa transparecer a Cristo através de sua vida, que você possa ser de fato uma pessoa fiel como Gaio foi e que as pessoas deem bom testemunho a respeito de você, sobre como você conduz a sua vida, sobre como você conduz a sua casa, sobre como você conduz as suas finanças, sobre como você conduz os seus relacionamentos, sobre como você conduz inclusive os seus mantimentos, sobre tudo que está sobre a sua responsabilidade, que as pessoas olhem para você e falem: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Com isso nós encerramos também o versículo de número 3, que fala sobre porque muito me alegrei. Ou seja, João se alegrou demais, queridos. Demais, demais. Quando os irmãos vieram
e testificaram da verdade que havia dentro de Gaio. Gaio era alguém que trazia consigo a palavra de Deus e não abria mão, e com muito amor, com muito carinho, com muita graça, pôde conduzir a sua vida naquela igreja e sendo realmente um verdadeiro hospitaleiro na sua igreja, abençoando muitos missionários, abençoando muitos irmãos. O versículo de número 4, queridos, vai ser aí provavelmente o nosso último versículo de hoje, e ele nos diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. João está falando de uma alegria maravilhosa de saber que os seus filhos na fé estão andando na verdade, estão andando na palavra, estão conduzindo a sua vida de forma a agradar a Deus, das pessoas darem testemunho a respeito deles. João ele tem uma afinidade paterna pelos seus filhos na fé, aqueles que através dele conheceram a Cristo e se entregaram a Cristo. Ele se sente ali como um pai, alguém que os conduz, alguém que teve ali uma filiação, alguém que de fato ele pôde cuidar, ele pôde tratar, ele pôde conduzir, ele pôde alimentar espiritualmente, ele pôde ajudar em muitas situações difíceis. Então, aqueles que provavelmente ele levou a conhecer a Cristo, ele tinha ali um sentimento, uma afinidade de paternidade. Para ele, não há nada melhor que o alegre tanto do que saber que os seus filhos na fé estão dando bom testemunho, estão vivendo de uma forma verdadeira e genuína nos caminhos do Senhor. Eu mesmo, queridos, pastor Fábio, tenho alguns filhos na fé, assim como você também deve ter, e saber que eles estão crescendo como cristãos e até mesmo servindo a Deus em uma posição que sejam servos de Deus, abençoando o reino de Deus em algumas áreas, me deixa muito feliz. Assim como quando eles não vão bem, também eu me sinto muito triste, muito chateado, muito abatido, porque na verdade nós queremos que eles prosperem nos seus caminhos, assim como João, ele roga ou ora ou ele deseja sobre a vida de Gaio de que ele vá bem em todas as suas áreas. Eu também oro a Deus para que os meus filhos na fé, aqueles a qual eu pude levar para os caminhos do Senhor, que eu pude interceder, que eu pude orar, que eu pude lutar junto, que eu pude aconselhar, que eu pude ensinar a palavra de Deus, que eu pude discipular, para mim saber que eles estão indo bem na fé é algo maravilhoso. Assim como aqueles que liderei como, quando jovem, quando líder de mocidade, vejo que muitos deles, boa parte deles estão já com famílias formadas, estão servindo ao Senhor, estão na casa de Deus. Isso para nós é de uma alegria imensa e nos deixa bastante satisfeitos no Senhor, alegres em Deus, e às vezes nos emocionamos falando a respeito disso. João ele se alegrava que com um sentimento paterno por ver os seus filhos, não tinha uma separação entre o seu credo, ou seja, a sua fé, e o seu modo de viver, como deve de fato ser o cristão verdadeiro. Então, João ele se alegrava porque a profissão de fé dos seus filhos se coadunava não só com seus pensamentos, não só com a sua filosofia, não só com as suas ideias ou com as suas discussões, mas também em saber que o seu testemunho de vida, o testemunho dos seus filhos, estava muito em linha com aquilo que ele ensinou, com aquilo que ele pregava, com aquilo que eles aprenderam a respeito do Evangelho. João ele se alegrava com o sentimento paterno justamente por causa disso. Infelizmente, não é muito difícil encontrar cristãos nominais, onde dizem que professam uma fé cristã, ou seja, uma fé em Cristo, mas a sua vida não se enquadra nos preceitos cristãos. Na verdade, Cristo, ele apenas crê, ele apenas tem fé,
de que só Jesus é o Senhor, é o Mestre, é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, mas ele não vive como deve viver um cristão, não é obediente à sua fé. Ele tem na sua mente o que é certo, ele tem na sua mente o Evangelho, ele acredita, inclusive, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Ele acredita em tudo isso, ele professa isso, inclusive, mas a sua vida, no seu dia a dia, nas suas atitudes, no seu comportamento, ela não se coaduna com a fé que ele professa. Existe uma grande separação entre ter fé e ser obediente. Eu posso acreditar em muitas coisas, em tudo isso, mas se eu posso acreditar em não ter um compromisso, eu posso acreditar em não ter uma responsabilidade, eu posso acreditar em não ter uma aliança com Deus, né? Então, existe uma grande separação entre ter fé e ser obediente. E para ser cristão exige de nós termos fé e sermos obedientes. Embora a obediência ela dependa da fé, ou seja, eu só obedeço a Cristo, ou seja, a verdade, se eu tiver fé para aquilo. Caso contrário, será muito difícil fazê-lo. Então, para eu obedecer, eu preciso ter fé. Ninguém obedece a alguma coisa se ele não acreditar naquilo que ele está obedecendo. Ninguém faz alguma coisa por fazer, a não ser alguém que tem algum lapso mental, algum problema na sua mente, e aí ele acaba fazendo coisas involuntárias às vezes. Mas no geral, as pessoas, quando elas obedecem a alguma coisa, para elas obedecerem a alguma coisa ou seguirem alguma coisa, porque elas têm fé naquilo que elas estão obedecendo. Embora seja impossível obedecer sem fé, é possível que se tenha fé e não seja obediente. Temos o pior exemplo para se apresentar aqui neste momento a respeito do próprio Lúcifer, que embora creia e estremeça quando Deus fala, ele está longe, infinitamente longe de obedecer ou de ser obediente, e tudo que faz que ele faz pela vontade de Deus, o faz porque Deus o obriga ou o limita, mas ele, em hipótese alguma, quer conduzir a sua vida segundo Deus, em hipótese alguma, ele quer ser obediente a Deus, em hipótese alguma, ele quer ser fiel a Deus. Eu queria ler com vocês na carta de Tiago, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Tiago, capítulo de número 2, e o versículo de número 9 nos diz assim: mas. Perdão, deixa eu ver aqui, queridos. Ver se eu pus a referência certa aqui. Só um instante. Versículo de número 19. Então é Tiago 2 e o versículo de número 19. Diz assim. Vamos ler o 18 também. Diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, crer que Deus é, crer que Jesus Cristo é, saber que Ele é o Rei, é o Messias, é o Salvador, é o Cristo, é o Filho de Deus e tudo mais, até o diabo crê, até Lúcifer crê, até os demônios creem. E eles estremecem, ou seja, eles se apavoram em saber do que Deus é capaz de fazer, de aprisioná-los, de condená-los, de destruí-los e assim por diante. Mas eles creem, mas não são obedientes.
Então nós, como cristãos verdadeiros, nós além de crermos, nós temos que ser obedientes a Deus. Nós somos obedientes porque temos fé. Sem fé, primeiramente, é impossível agradar a Deus. Então, primeiramente, nós alcançamos a Deus através da fé, e através da fé nós somos obedientes ao Senhor, porque passamos a acreditar na Sua palavra, passamos a acreditar nas Sagradas Escrituras, passamos a acreditar que realmente ali contém o segredo da vida, a palavra de vida eterna, e por isso nós seguimos ali os conselhos que estão ali, os mandamentos que estão ali, as orientações que estão ali, seguimos de fato a vontade de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos herdar a vida eterna. Então, quando nós pensamos, meditamos aí no versículo de número 3, João dizendo, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Que você, querido, possa andar na verdade. Que eu possa também andar na verdade. Que o Espírito de Deus nos ajude a andarmos na verdade, para darmos bom testemunho para o mundo, para darmos bom testemunho dentro de casa com nossa família, para dar bom testemunho com os nossos amigos, para dar bom testemunho dentro de nossa igreja e para dar bom testemunho diante de Deus. E que isso traga alegria não somente entre nós, mas alegre o coração de Deus, porque este sim é um sacrifício vivo. Andar na verdade, ser obediente. Este sim é um sacrifício que chega como incenso suave às narinas do nosso Deus. E que nosso Deus possa nos abençoar, nos dando graça para sermos obedientes a Ele em todos os dias de nossa vida. Queridos, chegamos ao final deste estudo nessa sexta-feira, versículo de número 4, e iniciaremos na sexta-feira que vem, se o Senhor assim o permitir, o estudo a partir do versículo de número 5, que fala: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Que Deus nos oriente, nos inspire, nos dirija, para que também sejamos abençoados e que vocês também sejam alcançados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer por estar aqui comigo neste momento, participando desta palavra do Senhor, que Deus realmente possa implantar esta palavra no seu coração e que o Espírito de Deus o abençoe e o guarde. É no nome de Jesus que eu oro a Deus e que agradeço por este momento. Tenha um abençoado final de semana na presença do Senhor e nos vemos em breve, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe, queridos.